ciências, né? As páginas são 150, da página 152 até a página 156. Nós estamos na 11ª semana, né? Estudamos na Escola Municipal Professora Laedi Alonso Saliba. Nós estamos vendo as relações que existem entre a alimentação, né? As relações alimentares. Então, a gente viu na aula passada de ciências que nós temos aí uma cadeia de alimentos, né? Nós temos, nessa cadeia de alimentos, nós vamos ter aqueles seres que são os produtores de alimento, né? Que produzem o próprio alimento e servem de alimento para outros seres. E temos também aqueles seres que são os consumidores. E esses seres que são os consumidores dos alimentos, eles não produzem o próprio alimento, eles precisam ou de um outro, de um vegetal, né, de uma plantinha, ou de um outro animal para sobreviver. Então, nós vimos lá que nós temos os animais herbívoros, nós temos os animais carnívoros, os animais onívoros. Só para a gente lembrar, os herbívoros se alimentam apenas de plantas. Os onívoros alimentam-se das plantas e de outros animais. E os animais carnívoros alimentam-se apenas de outros animais, tá? Então, nós estamos na página 152, o desenho está um pouco diferente, mas é representando, né? É parecido com o que vocês têm aí, tá? Então, vocês têm aí no primeiro desenho de vocês uma plantinha, né? Um caracol, um caramujo lá, né? Uma plantinha que alimenta o caramujo, que alimenta o peixinho. Aqui a gente tem mais uma garça, né? Mais uma parte aí da cadeia alimentar. Depois nós vamos ter abaixo, né, uma plantinha que alimenta aqui um inseto, um besouro. No caso, no de vocês aí tem um gafanhoto, né, que vai alimentar o sapo. Opa! E esse sapinho também vai servir de alimento, né, para o gavião e para outros animais. No caso aqui é o gavião. Depois nós temos aqui embaixo, ó, o trigo, que alimenta o ratinho, que vai alimentar a cobra, tá? Então aí pergunta pra gente assim: quem são os produtores e quem são os consumidores? Então, os produtores são as plantas e os consumidores são os animais, tá? Então, aí em cada caso, né, nos dois casos, os produtores são as plantas e os consumidores vão ser os animais, tá bom? Passando para a próxima, nós temos lá outras cadeias alimentares para a gente observar e para a gente dizer o que é que está acontecendo. Então, na cadeia número 1, nós vamos ter Pega minha caneta aqui. Nós vamos ter uma frutinha, que alimenta o passarinho, que vai alimentar a coruja. Eu fiquei curiosa, né, que a coruja se alimenta de outros pássaros. Eu fiquei curiosa, não sabia, fui pesquisar e é isso mesmo. Aí nós temos na cadeia número 2 a fruta, que alimenta o macaquinho, que vai alimentar a serpente. Na número 3 nós temos o milho, que alimenta a galinha, que alimenta o ser humano. Então, eu coloquei aqui na número 1, o passarinho come a fruta e é comido pela coruja. Na número 2, o macaco come a fruta e a cobra come o macaco. Na número 3, a galinha come o milho e o ser humano come a galinha, tá? Então, fazendo dessa forma, tá corretinho. Eu acho que vocês já haviam feito, né? Vamos para a próxima? Página 154 com vocês agora. Aí na página 154 tem uma cadeia alimentar, só que é uma cadeia marinha, né? E é para a gente explicar o que está acontecendo, quem come quem se alimenta do quê. Então, quem são os produtores nessa cadeia alimentar? Produtor, lembrando-se, é aquele que produz o próprio alimento e que
não utiliza outros seres para se alimentar, né? Então não precisa de outros seres, ele mesmo produz o próprio alimento. Então as algas são plantas, né, marítimas que produzem o próprio alimento. E aí as algas, elas vão servir de alimento para os peixes carnívoros. Os peixes herbívoros que se alimentam das plantas, né? Esses peixinhos, eles vão servir de alimento para o camarão. E o camarão vai servir de alimento para os peixes carnívoros. E os peixes carnívoros vão servir de alimento para os pássaros, certo? E aí vem as perguntas. Quem são os produtores? Então, os produtores são as algas marinhas. Quem são os consumidores herbívoros que se alimentam de plantas, né? São os peixes herbívoros. Quem são os consumidores carnívoros? Aqui tem bastante carnívoro. Tem o camarão, tem o peixe carnívoro e a gaivota. Todos esses animais se alimentam da carne de outros animais. E por essa razão, são chamados de carnívoros. Vamos representar a cadeia alimentar marinha em seu caderno. Nem precisa a gente fazer esse aqui. Se você já fez, tudo bem. Mas se você não fez ainda, não precisa fazer, tá? Porque a gente já está bem representado. Eu acho que vocês já estão entendendo bem. Então, não precisa fazer uma outra cadeia no caderno. Você não tem necessidade. Página 155 agora, teias alimentares. Porque um alimento pode servir de alimento para vários outros, né, seres, tá? Nós vamos ver aqui. A planta serve de alimento para quem? Então, a planta serve de alimento para o gafanhoto e para o pássaro. Olha lá, o gafanhoto e pássaro. Depois, do que a coruja se alimenta? Então, a coruja está aqui. Ela se alimenta de mosquito, ela se alimenta do pássaro e ela se alimenta da aranha, né? Quem serve de alimento para a serpente? Vamos ver, a serpente está aqui. Quem que serve de alimento para a serpente? Quem serve de alimento para a serpente? A lagartixa, o passarinho e o sapo. Quem não serve de alimento para nenhum animal dessa teia? Olha aqui quem é. Esse aqui não é alimento de ninguém. É o tigre, né? Certo? Vamos lá para a última página, correção. Vocês tinham que fazer no caderno de vocês uma cadeia alimentar observando essa imagem. Estava bem simples de fazer, então a professora acabou fazendo aqui mesmo para demonstrar para vocês e vocês também. Não precisa fazer no caderno não, gente. Faz as setinhas aqui no livro mesmo, que dá super certo. Olha lá. A plantinha, o caracol que se alimenta da plantinha, né? Aí vai alimentar o peixinho vai ser alimentado por um peixe carnívoro maior e a garça vai se alimentar do peixe, né? E é assim que funciona, tá bom? Então, a cadeia alimentar, ela representa o quê? Ela representa é uma cadeia mesmo, né? Essa cadeia que um ser vai servir de alimento para o outro ser. Por isso que, quando existe um desequilíbrio em algum, né, dos seres dessa cadeia, toda a cadeia ela é prejudicada. Por exemplo, se faltar a plantinha aqui, ó, o caramujo ele não come outra coisa, ele come a plantinha. Então, ele não vai sobreviver. Ele não sobrevivendo, os peixinhos não vão poder se alimentar do caramujo. Vão morrer também, não vão sobreviver. E aí, esses peixinhos não sobrevivendo, morrendo, eles não vão alimentar o peixe maior. E o peixe maior não vai alimentar a garça. Vocês percebem? Então, todos os elementos, né, eles são importantes na cadeia alimentar, né? Então, todos os seres são importantes na cadeia alimentar, tá? Então, os seres vivos, eles são importantes um para os outros. Por isso que a gente tem que crescer com essa consciência de cuidar dos seres vivos e não exterminar, não acabar, né, com as plantas, com os outros animais, porque todos os animais
fazem parte, todos os seres vivos fazem parte de uma cadeia, né? E essa cadeia, ela acaba na gente, né? Aqui a gente não tá vendo a continuidade dessa cadeia, mas se a gente for fazer uma continuidade dessa cadeia, ela vai acabar no ser humano. E aí, faltou para um desses animais aqui, vai faltar para todos nós, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido, né? E tenham respondido direitinho às atividades aí. Bom final de semana para vocês, até a semana que vem, turminha!